Boa tarde! Que saudade! Tantas coisas acontecendo na vida, mas estamos aqui, firmes e fortes. Estamos aqui colocando a Escola de Pedagogos para o mundo, mais uma vez ao vivo, no Papo pro Equilíbrio. O Papo pro Equilíbrio de hoje está fantástico, onde nós faremos em trio. Eu, Midi Carvalho, Manu Santana e Claudinha Novaes. Para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, nós somos educadoras das emoções, pedagogas, ativistas quânticas, professoras, terapeutas de professores, mentoras de professores. Trabalhamos na Escola de Pedagogos com ampliação da consciência, com poder energético, com desenvolvimento humano, com autoconhecimento de professoras e professores, de seres humanos, pessoas, gente como a gente, que estão no mundo, que estão buscando ampliar sua humanidade, ampliar o seu servir, ampliar sua percepção sobre o mundo, sobre a vida, sobre si mesmos, ampliar o seu papel aqui, nesse planeta escola, nesse espaço maravilhoso que nós estamos temporariamente e que temos um objetivo, que é sermos felizes e colaborar para a felicidade das pessoas que estão ao nosso redor. Então sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Aqui é a Escola de Pedagogos, aqui é um espaço nosso para seu equilíbrio emocional, para o seu desenvolvimento energético, para o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do seu poder, do seu potencial humano e espiritual. Você professora, você professor não pode ficar de fora dessa egrégora. Você precisa fazer parte dessa egrégora fantástica, que traz uma visão de mundo existencial, urgente, principalmente na configuração social, política, espiritual que nós estamos vivendo hoje. Eu quero convidar as minhas irmãs, as minhas amigas e parceiras, terapeutas poderosas, Manu Santana e Claudinha Novaes, para compor essa live maravilhosa, esse papo para equilíbrio potente, onde a gente vai falar para vocês um pouco mais. Que visão de mundo é essa? Que visão de mundo quântica é essa? Que nós, educadores, que nós, professores, devemos desenvolver em nós e assim expandir para os outros, para os nossos alunos, para a nossa sociedade, para aqueles que convivemos, para aqueles que se relacionam conosco. Boa tarde. Vamos lá. Vamos convidar as amoras. Eu não estou em Salvador, estou em Santo Amaro, na casa de mamãe e na casa de papai. Vim passar esse final de semana com eles, porque amanhã é dia de exercício da cidadania, né? Então, nós estamos aqui para exercer o nosso papel. E aí, poderosa? Boa tarde. Mudando aqui de posição, né? Porque
eu estou, Oi? eu estou no ambiente improvisado. Então, estou aqui tentando me adequar ao sistema. É isso. Boa tarde, gente. Muito boa tarde. Boa tarde. Mas estamos Seja aqui para bem-vinda. esse papo, né? Nada vai nos impedir. Obrigada, Amém. amiga. Ai, minha gente, é isso mesmo. Então, Manu Santana entrando aqui agora, nesse tratamento, me colocando aqui, tá? Não reparem, porque você está segurando o celular, ok? De vez em quando vai dar uma tremidinha, mas não vai deixar de, sabe, não vai impedir a minha participação nesse momento e nesta live maravilhosa. Esse papo por equilíbrio que vamos fazer, né? Prévias de eleições, momento especialíssimo, né? Democracia, exercício da democracia em nosso país. Estamos aqui para falar esse respeito também. Um pouco sobre isso e a física quântica. Exatamente. Na verdade, nós não estamos em nossas casas, né? Isso. É bom Vou explicar, amiga. deixar explicar para eles. Sim, sim. Nós nos deslocamos das nossas casas, dos nossos lares, e eu estou no interior, como eu estava dizendo, Manu também não volta na cidade que ela mora, ela volta em E o Salvador. meu é o contrário, eu saí do interior e vim para a capital para poder exercer esse meu direito que eu não deixo, não atribuo, né, não entrego, não deixo de fazer. O exercício democrático é muito importante, então não me vejo, né, justificando, não me vejo deixando de votar de forma alguma. Então estou aqui, né, fazer esse deslocamento para você e aí, né, cumprir outras funções também até chegar aqui e estar nessa live. Isso. E interessante que eu também estou segurando o celular, porque eu Segurando. estou no quarto e lá fora os meninos estão brincando. Então, o único cantinho que eu achei aqui disponível para poder ter um pouco mais, menos de zoada, né, de menos barulho, é aqui no quarto. E segurando o celular também. Mas o importante é o que a gente fala, né? Não é o cenário. O Isso. Foca importante no que não vai é a ser dito. estética. Isso. O importante não é a estética, o importante é o que nós vamos estar conversando, debatendo, o que vai sair das nossas bocas, o que vai Justamente. entrar nos ouvidos de cada um de vocês. Não é isso? Isso, perfeito. É bem isso. Sobre A isso. gente vinha tendo alguns probleminhas, Carlos ficou doente, várias questões, então tem alguns sábados que a gente não tem entrado ao vivo, né? Porque algumas situações aconteceram, ocorreram, mas a gente sente muita falta de estar aqui ao vivo com vocês, quando não é possível estar. E esse sábado para a gente é sagrado, né? É muito importante, só que às vezes acontecem alguns imprevistos, principalmente familiares, em que a gente precisa dar atenção, dar assistência. Teve o sábado também, que foi nosso dia, né? O dia do professor. Então a gente achou por bem nos dar esse presente, esse dia de folga, merecido, mais que merecido. Sim. Esse dia de tranquilidade, de passeio em família. Então, o dia do professor para a gente é um dia mais que especial. Nós somos professoras, ativistas quânticas, e a gente celebra o nosso dia com louvor e com direito a tudo, até espumante, se for o caso. Várias comemorações. Exatamente. E às vésperas da eleição, né? Essa live de hoje é super especial, às vésperas da eleição, às vésperas do segundo turno, né? Às vésperas em que nós, professoras e professores, estaremos nos direcionando às urnas, né? Para exercer o nosso papel democrático. Nós estamos aqui com vocês,
Fizemos muita questão, de, independente de onde estejamos, de como estejamos, estar aqui com vocês hoje, para explicar um pouco mais sobre qual é o papel do professor dentro da visão de mundo quântica. Né? Essa visão de mundo, como ela pauta o professor, né? Dá subsídios ao professor para que ele possa atuar no mundo, atuar com os seus colegas de trabalho, atuar com os seus alunos, como ele pode trabalhar o seu próprio eu, trabalhar a si e estender esse trabalho às pessoas com quem ele se relaciona, no ambiente profissional e fora do ambiente profissional também, nos ambientes familiares, nos ambientes afetivos, nos ambientes pessoais, de convívio e de atuação. Né? E da importância que é para nós valorizar a democracia, né? A emancipação do ser humano. Né? Não existe uma possibilidade de um mundo melhor sem um mundo onde as pessoas têm liberdade de expressão. E educação, no qual nós acreditamos, na qual nós trabalhamos a nossa escola de pedagogos, é educação que trabalha para a libertação, é educação que trabalha para a emancipação, né? Que trabalha para a evolução e o desenvolvimento, em todos os sentidos. Tá? Iniciando esse processo libertador no professor, quando o professor se redescobre, se reconhece como emancipador e estende esse papel emancipatório, esse papel de emancipação para as pessoas com quem ele se relaciona. Voltando a dizer, dentro do ambiente de trabalho, principalmente, e fora do ambiente de trabalho, né, gradualmente. Mas esse trabalho de emancipação, ele precisa ser iniciado de si para consigo. De si para consigo. Né? E a Escola de Pedagogos, ela surgiu justamente desse processo de emancipação de nós, 3 mulheres professoras, que estávamos buscando entender, resolver e curar os nossos conflitos. Né? Quando a gente percebeu que os nossos conflitos, eles não tinham uma cura externa, fora de nós, mas que esses conflitos, inicialmente, seriam curados quando a gente buscasse curar o nosso eu interior. Quando a gente buscasse fortalecer a nossa espiritualidade. Quando a gente buscasse, de fato, exercer a nossa humanidade, o nosso profissionalismo, pensando nessa emancipação interna e, consequentemente, na emancipação do outro. Né? Então, é sobre essa visão de mundo que nós trabalhamos, é sobre essa visão de mundo que nós defendemos a atuação pedagógica, o cuidado do professor consigo, o cuidado do professor com os demais professores, né? E o cuidado do professor com aqueles a que eles atendem. E quão é importante o papel da educação nesse processo de evolução humana, né? O quanto é importante o papel do educador, o papel da educação no processo de construção de uma sociedade digna, uma sociedade que trabalhe a expansão da consciência. Não é isso, mano? Sim, sim. O nosso papel é muito importante, é importantíssimo. A gente precisa ter essa noção, essa consciência. Não é um trabalho a mais. Não é. É um trabalho, na verdade, muito especial. E a gente precisa tomar posse dessa nossa responsabilidade. E primeiro, como você trouxe muito bem, Mid,
o fato de que começa, né, esse nosso trabalho, esse nosso papel importante, já começa dentro de nós mesmos, reconhecendo a nossa importância, o nosso valor e a nossa missão, vamos dizer assim, né? Porque primeiro a gente precisa se trabalhar, entender o porquê e não pode ser de forma aleatória. Então, o quê? Para a gente poder interferir, fazer com que tenhamos, né, a gente consiga dar a nossa contribuição para o social, é necessário que a gente compreenda esse nosso lugar, esse nosso papel. E o autoconhecimento traz isso muito bem. Do que é que eu preciso, o que é que eu quero, o que é que, na verdade, eu busco para o mundo e para mim. Vai me satisfazer? Vai me levar para um outro lugar, esse lugar de satisfação, de felicidade, que eu vou também contemplar o outro? Então, na verdade, a gente está vivendo uma grande crise, né? Que não é somente uma crise política, mas uma crise de forma geral, né? Existencial, de tudo. Por quê? Porque muitos indivíduos não têm essa consciência, né? Não têm esse desejo também. Eu não tenho a consciência, beleza, eu também não tinha, E a gente vai expandindo, vai buscando. Mas, além disso, se opõe, né, a esses outros seres que começam a ter essa ampliação de mundo. E hoje em dia está tão complexo, tão complicado, que a gente não discute mais ideias. A gente simplesmente odia o outro, ótimo, odeia o outro, né? Não é mais se opor à ideia do outro, à concepção, à visão de mundo do outro, sim? Ao indivíduo. Mas que Deus, né? Em nome de Deus, entende? Deus é esse, que ser divino, sagrado, evoluído, maravilhoso, que criou a todos nós e que quer que venhamos destruir uns aos outros, né? E não discordar, que discordar é comum, é normal, a gente discorda no dia a dia, né? Do familiar, do filho, do marido, da mãe, do pai, e a gente vai trocando e construindo de repente algo melhor, vendo que às vezes o outro tem razão, ou a forma dele de ver e compreender faz sentido, mas nesse momento não, agora é a minha, e eu mostro um outro ângulo, uma outra forma de percepção, porque existem verdades, né, a depender da situação. Mas o que a gente vê hoje em dia é o ódio. Está muito comum, né? Agora abrir, né, as páginas das redes sociais e começar a escancarar tudo isso, né? Me parece, fica parecendo que o amor, o respeito, a consideração está em último lugar, né? Está abaixo de tudo, ficou lá na sarjeta, no chão. Então a gente tem que começar a rever. E nesse momento de crise, né, esse momento do ápice, né, que a gente acha, meu Deus, agora acabou, estamos naquele lugar, né? Naquele lugar, na sarjeta, terrível. Mas Amit Goswami, né, nosso mestre maravilhoso, mentor, ele traz muito isso de que essa evolução, esse crescimento, esse desenvolvimento vai nascer sim na crise também, por meio dela. E muitos precisam disso, dessa crise, desse momento de conflito intenso, para que evolua, para que cresça. E tanto a crise individual quanto uma crise coletiva, né? De conflitos, de instabilidade, de insegurança, para rever realmente esses conceitos. Será que é essa a melhor forma? E aí a gente começa a raciocinar, a gente não pode simplesmente fechar os olhos para isso, mas raciocinar, pensar de que formas vamos resolver, mas para isso precisa também união, né? Porque a atmosfera que está no ar aí é o tempo todo de conflito e de oposição, muito ferrenha, muito forte. Mas para que isso seja, né, instituído, vai exigir muito de nós, esse independente, né? E aí a gente já falando mesmo de questões de colocação de ideias, de quem esteja à frente disso, né? Esteja enquanto liderança. Vai ter que haver a união em algum momento. Porque senão a gente não vai sair desse lugar. Não vai sair, vai continuar o tempo todo neste lugar que estamos aí, de conflito e da crise profunda. Mas eu acredito sim, né? E, segundo o nosso mentor, ele disse que sim, é momento de crescimento, e eu acredito, até porque, para mim, enquanto ser, né, individual, Manuela, quando chegou na crise, no buraco, na crise profunda, né,
de tudo, de compreender, de não compreensão, na verdade, foi justamente quando acendeu as luzes, né? Eu consegui dar essa virada de chave e perceber esse outro lugar que eu tinha. E tomar posse disso. Dizer, não, eu estou aqui para mais do que isso. Eu preciso fazer mais. Eu sou mais do que eu tenho me visto até agora. E não é só para mim e por mim. Não é mais o individual, não é mais o material, né? Porque o materialismo traz muito isso. Eu vivia muito nesse campo do materialismo, né? Eu tenho isso, aquilo outro, não falta nada. Mas faltava sim, né? Esse espiritual. E de repente é isso, né? Que esse coletivão que está aí, né? Se opondo o tempo todo e se mantendo, querendo perpetuar tudo isso, porque quando a gente não emancipa o outro, não liberta ele disso, dessa cegueira que ele está, ele não consegue perceber, né, que existem outras possibilidades. Eu também posso estar ali naquela liderança. Eu também posso direcionar minha vida, decidir quais caminhos eu quero trilhar. Eu não preciso ir juntamente com a manada, com a leva, com essa maioria. Então é sobre isso. É sobre isso que a gente está aqui, né, para falar hoje. É. E é muito importante a gente perceber que nós, professores, somos atuantes nas comunidades, né? Somos atuantes nas comunidades e somos voz na vida dessas pessoas, né? Nós temos voz na vida das crianças, nós somos voz na vida dos adolescentes, nós somos voz na vida dos adultos, nós somos voz na vida das pessoas que são responsáveis por essas crianças, por esses adolescentes, dos quais a gente semeia dentro das nossas escolas valores e princípios de desenvolvimento, de crescimento, de expansão, né? Expansão dos arquétipos, dos valores dos arquétipos essenciais para a felicidade humana, porque nós estamos aqui para buscar a aquisição desses arquétipos, buscar viver esses arquétipos. Quais são esses arquétipos? A justiça, a verdade, a beleza, o amor, né? Então, nós somos os principais porta-voz de tudo isso na sociedade. Então, que voz nós estamos, que sementinha nós estamos plantando no coração e na mente dessas pessoas? Que voz nós estamos fazendo ecoar no coração e na mente dessas pessoas? A gente precisa trabalhar as nossas crianças, que são crianças que fazem parte de comunidades importantes em nossa cidade, que elas são capazes, como qualquer outro ser humano, de estar no futuro no lugar onde nós estamos hoje, de estar no futuro no lugar onde muitos profissionais hoje estão à frente de grandes empreendimentos, né? De grandes projetos de grande porte e de grande responsabilidade social. Então, trabalhar nessas crianças, nesses adolescentes, a possibilidade, sim, de que a consciência deles sejam cada vez mais expandidas, né, expandida, ampliada, e que esses arquétipos, né, sejam cada vez mais trabalhados dentro de cada um deles, para que por meio da evolução desses arquétipos eles consigam colocar em prática a criatividade, o poder criativo que cada um deles tem, o poder criativo para contribuição para uma sociedade melhor. É isso que a gente quer que as nossas crianças façam. A gente precisa estimular nesses nossos alunos. Esse é o papel do professor ativista quântico. Este é o papel do professor que estuda na escola de pedagogos, né? Ter consciência de que ele está se desenvolvendo, que ele está trabalhando em si, a expansão da sua própria consciência, a expansão desses arquétipos, para, consequentemente, também influenciar, né? Para ser inspiração, tá? Inspiração na vida dessas crianças que no futuro estarão atuando e assumindo também lugares de poder,
né? Lugares de poder. E a gente sabe que conhecimento é poder. E onde é que conhecimento pode ser difundido? O conhecimento pode ser difundido e é trabalhado e é socializado dentro dos espaços escolares, dos espaços educativos também. Tá? Dentro dos espaços escolares, dos espaços educativos, é lá que a gente faz com que o nosso aluno tenha poder de voz, tenha poder de ação, tenha desenvolvimento criativo, construa os insights de uns saltos quânticos ainda na infância, ainda na adolescência. Que ele perceba o quanto ele é importante ainda sendo criança, o quanto o papel dele no mundo é importante ainda ele sendo criança. Né? É essa visão de mundo que a Escola de Pedagogos leva para frente e trabalha nas pessoas que são nossos alunos, os educadores que são nossos alunos, os funcionários de escolas que são nossos alunos, né? Os professores que nos procuram, tá? Porque quando isso está curado, está ciente em cada professor, em cada educador, em cada coordenador, em cada gestor, quando isso está muito claro em cada gestor, em cada coordenador, em cada professor que está atuando nas escolas em sala de aula, a gente tem uma facilidade melhor de possibilitar aos nossos alunos o que a gente realmente quer e que a gente tanto diz, que é que eles possam ser protagonistas da sua própria história, né? E fazedores de uma sociedade melhor. Tá? Então, é essa visão de mundo que nós desenvolvemos com o nosso método. Quando a gente ensina o poder da gratidão, quando a gente ensina o poder da presença, quando a gente ensina o poder da sintonia, e que a gente desenvolve um método que faça com que os professores tenham consciência e amplitude de que, quando ele trabalha a espiritualidade dele, quando ele trabalha o autoconhecimento, ele está, consequentemente, plantando frutos, né? E fazendo crescer também a sua vida evolutiva aqui na Terra, os frutos que ele pode dar cada vez melhor em sua sala de aula, a felicidade qual ele busca para a sua própria vida, ele, consequentemente, estará trabalhando, né, de maneira significativa, de maneira que faça sentido, que tenha significado para ele e para aqueles com quem ele se relaciona. E para aqueles com quem ele se relaciona. A gente precisa entender, Manu, não sei se você concorda, a gente precisa entender que a escola não é lugar de competitividade. Né? Não deve existir competitividade entre professor e aluno, não deve existir competitividade entre professor e professor, não deve existir competitividade entre professor e coordenador, entre professor e gestor. A escola é lugar de expansão da consciência e de evolução social. E que quando isso acontece, acontece também a evolução espiritual. Né? Escola não é lugar de engessamento de posicionamentos, engessamento de criatividade. Né? Escola é lugar de libertação da criatividade, de libertação da coletividade, onde os professores precisam se ver como suporte um para os outros, onde a gestão, a coordenação precisa se ver como suporte para aqueles quais eles coordenam, quais eles administram, né? Para além do suporte que já é oferecido às crianças, porque já é muito claro que nós estamos ali por elas, mas que para além de estarmos ali por elas, nós também estamos ali por nós. Por nós. Né? Estamos ali pelo nosso crescimento também, enquanto seres humanos, estamos ali pelo nosso crescimento, pelo crescimento da nossa humanidade. Né? Pelo crescimento da nossa humanidade. Por isso que às vezes é tão difícil você sentar com um colega de trabalho e falar o que ele precisa ouvir sem ele se magoar. Né?
sem ele se magoar. Por quê? Porque a visão que nós temos é que nós estamos prontos e acabados. Não existe professor pronto e acabado. Não existe ser humano pronto e acabado. Não existe criança pronta e acabada. A gente vai morrer, a gente vai deixar esse planeta e nós não estaremos prontos e acabados. Né? Nós viemos aqui contribuir com algo e a gente precisa entender o que é esse algo, qual é essa contribuição, para que a gente se sinta mais feliz e para que a gente viva com mais paz e tranquilidade, tenha uma consciência de que nós estamos aqui por algo e por alguém, ou por algo ou por alguém, né? Para que a vida faça sentido para a gente precisa entender o que é, qual é esse papel aqui, para que a gente também tenha consciência de que nada, que quando tudo isso passar, nós não estaremos prontos e acabados. Nós nunca estaremos prontos e acabados. A gente vai se melhorando, a gente vai ampliando a nossa consciência, a gente vai se conscientizando, a gente vai auxiliando uns aos outros, servindo uns aos outros, sorrindo uns para os outros, abraçando uns aos outros, acolhendo uns aos outros e crescendo mutuamente. Então, que visão social, que visão de mundo é essa, onde as pessoas não promovem a paz, onde as pessoas não promovem o respeito às escolhas, onde as pessoas não promovem o respeito ao livre arbítrio, para que cada um trabalhe as consequências das suas próprias escolhas. Democracia é livre arbítrio, com responsabilidade. Livre-arbítrio com autorresponsabilidade. Porque da mesma forma que você é livre para escolher, você precisa ser responsável pelas suas escolhas. Não é isso, não? Sim, sim. Perfeito mesmo. E Cláudia está trazendo até algumas colaborações aqui em relação Sim. a sermos, né, todos um. Realmente, somos todos um. E porque a gente não consegue tratar o outro com essa mesma igualdade, como se fôssemos nós mesmos. Não é isso? Então, a gente reproduz as falas, né, dos maiores mentores, né, que passou aqui pela Terra, mas na hora de colocar em prática, você não vê o outro, né, esse indivíduo, esse seu colega, né, que está ali na construção diária com você, deveria ao menos estar, né, nessa construção coletiva no espaço educativo, ver como igual a você. Você sempre olha com ar de superioridade. Por que isso? Por que isso? Você se acha o maioral, a maioral, ou melhor, a melhor? Por quê? O que é que acontece nessa hora que você não consegue, né? A gente precisa repensar muito isso. Bem como é a própria criança que está ali, né? A gente termina tendo uma dificuldade muito grande em parar para ouvir, porque eles trazem contribuições muito importantes, né? E uma forma de raciocinar, às vezes, de pensar, de fazer aquelas leituras de mundo deles ali, muito interessante. E às vezes a gente para nem para observar, nem para ouvir, não dá nem muita importância. Então, isso sim é importante. É esse reconhecimento do outro enquanto indivíduo igual a você. Porque o primordial, o essencial, a gente dá o melhor de nós. Então, o outro, com certeza, tem algo muito bom para ofertar, para oferecer. E porque a gente não está receptivo, a gente não consegue, né, acolher o espaço. Por que a gente não consegue? Será que estamos preparados realmente para isso? Ou então é tudo falácia, termina sendo, né? A gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, isso, aquilo, outro, tá?
é nesse formato. Mas na hora do vamos ver, não conseguimos. E né, não é à toa que vem essa crise, a crise democrática, porque temos espaço, então tinham pessoas apoiando isso. E tem ainda até hoje, né? Senão não estaremos nesse momento tão importante, né? Que estamos vivendo agora. Então é isso, é rever realmente o meu papel no mundo. Que papel é esse? Eu estou dando o meu melhor? Eu estou raciocinando, refletindo a respeito disso, desse meu crescimento, dessa minha evolução, porque estamos vivenciando esse momento. Foi que eu acho que realmente a gente precisava, né? Mas precisamos nos manter nesse formato, dessa forma? Será que é preciso um pouco mais e mais de crise e sofrimento? Que a gente não consegue expandir, pelo menos uma quantidade maior, mais significativa, expandir e compreender que o caminho não é esse para sair, né, desse conflito que parece inacabável. Meu Deus, parece que nunca mais vai acabar essa falta de luz. Será? Então, são reflexões que a gente traz aqui o tempo todo e sabemos qual é o nosso papel. A gente precisa tomar realmente, nos colocarmos nessa instância, né? O voto secreto na mídia, de poder, porque assim a gente define, sim, a gente é capaz de mudar essa trajetória, de nos colocarmos em outro lugar, em outra situação, e depende de cada um de nós. E eu não consigo conceber dizer, eu não ligo para a política. Eu não gosto de fazer política. Se a gente faz política o tempo todo. Viver é um ato Isso já é político. fazer política. Viver é um ato político. Né? E aí não precisa você estar dentro de um partido X, Y, Z. Viver é um ato político. Você acordar, você decidir se você faz isso ou aquilo, é um ato político. Escolha, decisão. E vai ter consequências. É justamente política, é isso. É isso. Então, quando a gente expande, aí sim, a gente vai compreender se o caminho é esse ou aquele. Aí refletir, não é só para mim, Manuela. Não é o que vai me beneficiar, e sim é um coletivo. Não é a empresa que eu tenho, o segmento que eu tenho, isso, aquilo, outro, os benefícios que eu vou ter. E sim para o social, para o coletivo, principalmente para aqueles que no momento nem sequer galgam essa possibilidade de ter o mínimo que eu tenho. Então, são sobre essas questões que a gente traz essa reflexão. E o nosso papel, né, enquanto educador, para tentar, né, mostrar essa perspectiva. Sim, cada um pode e tem condições de mudar essa trajetória. É muito. Uma boa tarde para todos. Muito bom estar aqui com vocês. A vida aqui, a vida real, está bem corrida, está bem dinâmica, porque eu estou nas pinturas da casa, mudando a energia, mudando parte da vida, né? Então, cheguei. O importante é que estou aqui, feliz de estar aqui, nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento histórico para a humanidade, né? Não só para o nosso país, mas para a humanidade. Mas nesse momento é um momento histórico ainda maior e mais forte, porque nós estamos encarnadas aqui no Brasil para o nosso povo, Somos professores, né? para o nosso país, né? Exatamente, que tanto amamos, e não estamos aqui por acaso, não nascemos nesse país por acaso. E não estamos aqui depois de tudo que vivemos durante esses últimos 2 anos, e continuamos aqui por acaso. Então, se nós estamos aqui, é porque nós temos, de fato, um papel, nós devemos contribuir para a transformação do mundo. E transformar o mundo passa, primeiro, por nos transformar, como a gente sempre traz isso, porque primeiro você. Porque se você não cuidar de você, se você não transformar você não pode fazer mais nada. Quando eu conheci a física quântica, foi isso que me apaixonou na física quântica. Foi ouvir o nosso mestre dizer, o Amit, que muitos dos movimentos que existem, eles acabam se esvaziando porque as pessoas querem transformar o outro em primeiro lugar.
Então, quando você quer mudar o outro em primeiro lugar, você acaba, se esvazia, porque o outro, ele, e é uma passagem bíblica, as palavras, elas convencem, elas até convencem, mas é o testemunho que arrasta. Então, é justamente quando você se transforma que você consegue mostrar para o outro que é possível, né? Então, nós estamos aqui com esse papel, e nesse momento histórico brasileiro, a gente não podia deixar de dizer o que é que a escola de pedagogos compreende e de que lado, de fato, porque hoje nós não deveríamos escolher lado, que é o nosso lado. O nosso lado é o lado do amor, é o lado da humanidade, é o lado da transformação e da evolução. Até porque, nesse momento que o mundo vive, é um momento de transição, de mudança, de transformação, o Midi falou, né? De evolução, de ampliação de consciência. Não podemos retroceder. E nós estamos vendo que a luta hoje maior não é por partido A, B ou C, mas é por civilidade. Parece que a gente está querendo regredir para a época em que as coisas eram resolvidas porque não se tinha o conhecimento e não se tinha os aparatos que nós temos hoje. As coisas eram se resolvidas através né, no tempo da pedra lascada, da força totalmente sem mais nada. Hoje nós podemos pensar, nós podemos dialogar, nós temos tantas possibilidades. E parece que essa possibilidade se esvaindo, né? E a gente vive uma intolerância muito grande, as pessoas não querem se ouvir, não querem se respeitar. E se amar, nem se fala. Amar o quê? Amar, quando a gente se ama, automaticamente a gente ama o outro. Porque o outro está em mim e eu estou no outro. Então, essa compreensão de que a física quântica traz para a gente, que nós não estamos só. Nós não estamos só. Pensar na gente é pensar no todo, porque nós fazemos parte desse todo que está aí. Ainda que esteja de uma forma tão tumultuada, mas a gente faz parte disso aí. E qual é a minha contribuição para que o meu aluno, para que a minha escola possa vibrar numa energia diferente de amor e de paz para reverberar nesse mundo aí? É o que a gente precisa, né? De compreensão, de paz, de amor, de respeito, de olhar o outro sabendo que eu estou nele e ele está em mim. Na hora que a gente parar para ver isso, né? É um mandamento cristão. Amar ao próximo como a si mesmo. Parece que a gente inverteu tudo, né? É amar a gente mesmo e eliminar o próximo. Eliminar o outro. É uma coisa assim muito dura, muito difícil da gente compreender, da gente viver, da gente... Hoje de manhã eu ouvi me mandaram uma história de vida de uma pessoa que é indígena, mulher indígena, que venceu, né? Que lutou muito para um dia hastear a bandeira e se tornou a primeira militar indígena. Tem uma história belíssima. E eu dizia, é disso que a gente precisa. É disso que o nosso país precisa. De pessoas que vão a cada dia se superando, se transformando, se melhorando para melhorar o seu mundo, para melhorar o mundo ao seu redor, compreendendo que o mundo sou eu. E quando eu piso, que quando eu mato, que quando eu destruo, eu estou destruindo a mim mesma. E quando eu saio por aí dizendo que é assim, eu estou dentro disso. Né? Eu estou dentro disso. Isso faz parte de mim. Então, eu estava com as minhas crianças na quarta-feira e a gente estava discutindo justamente isso, trazendo essas questões para elas e deixamos um recado para todos os eleitores que estiverem na nossa escola, do que a gente precisa nesse mundo, do que a gente espera que esse processo eleitoral brasileiro traga de novo para o nosso país, porque nós sempre fomos um país da paz, né? Um país que sempre pregou a paz, o amor,
e que a gente precisa voltar para esse lugar. A gente sabe que nem tudo é perfeito, mas eu, com os meus 47 anos, véspera de 48, daqui a pouquinho, eu nunca vivi o que eu tenho vivido, o que eu tenho visto hoje. Tamanho de disseminação do ódio, da intolerância e da violência. Isso não pode continuar. Então, é disso que a gente fala. É de civilidade, é de amor, é de tolerância, de enxergar no outro você, porque o outro é você. Ainda que o outro não pense como você, e ainda bem que não pensa, viu? Porque se todo mundo pensasse igual, dizia meu padrinho muito amado, dizia, minha filha, se todo mundo pensasse igual, o mundo poderia até ser um pouquinho melhor, a depender de quem fosse esse todo mundo. Mas seria um tédio. Hoje ele já está no céu. Seria um tédio. Então, Deus fez a gente diferente, para pensar diferente, para fazer diferente, para sermos únicos. Mas não para se destruir, não para se matar, não para se eliminar, porque eu penso diferente, porque eu acho diferente. Não é isso. Não é isso que é defender, né, o direito de a nossa democracia, né? A nossa democracia é tão diferente do que a gente está vivendo e de que tantas pessoas dizem que defendem o amor, defendem a democracia, defendem a religião. Pensemos nisso, né? Pensemos que amor é isso. Mas nós podemos muito, nós podemos mais. E eu sempre vou acreditar no ser humano, vou acreditar nas pessoas, porque se a gente fez, se a gente está fazendo, desculpem, é uma leitura minha, não é universal, mas se a gente está fazendo, eu assim espero, eu assim sonho. Isso mesmo. E é importante a gente deixar claro que quando a gente diz somos todos um, isso não significa que nós somos iguais, que nós somos homogêneos, que nós temos que pensar do mesmo jeito, da mesma forma, ter as mesmas escolhas, que a gente tem que agir como o outro age, pensar como o outro pensa, andar como o outro anda, não é isso. Quando nós falamos, enquanto ativistas quânticas, enquanto terapeutas, né, holísticas, enquanto mentoras de professores, quando nós dizemos que somos todos um, somos todas umas, a mesma, que eu sou vocês, vocês são eu, somos eu, você é eu, né? Desculpe. A gente se refere ao fato de a gente ser, né? Da gente ser formado da mesma essência divina, tá? De uma única essência divina que habita em tudo que há, em tudo que é, em tudo que existe. Mas isso não tira de nós a nossa heterogeneidade, tá? A nossa diferença de pensamentos, de escolhas, de liberdade. Mesmo pensando diferentes, sendo diferentes, a gente tem consciência de que somos formados pela mesma centelha, né? Pelo mesmo poder, pela mesma inteligência universal. E isso não faz de nenhuma religião melhor que outra. Nós não trabalhamos aqui na Escola de Pedagogos religião, nós trabalhamos ascensão espiritual, evolução espiritual para a evolução humana, tá? E não existe religião melhor que outra, não existe ser humano melhor que outro. Todos nós temos as nossas potencialidades, assim como todos nós temos as nossas fragilidades. Assim como cada religião tem a sua potencialidade e
também tem a sua fragilidade, né? E cada um se adequa ao que faz parte das suas crenças, da sua percepção de mundo. Ninguém é obrigado a fazer parte da religião do outro, tá? Mas que fique muito claro que a nossa evolução humana depende da ampliação da nossa consciência espiritual, porque todos somos formados da mesma consciência universal, da mesma consciência E essa divina. consciência, e quando a gente diz que nós somos um, é que essa consciência ela interfere no que está acontecendo no planeta, no mundo e no Brasil. E o que eu vivo e o que eu faço interfere no planeta, no mundo e no Brasil. Então, é ter essa consciência que não é só você, não é questão que a gente quer dizer, é a minha vida, eu faço o que eu quero. Não. Tá bom, é a sua vida, você faz o que você quer. Mas a sua ação, você precisa ter essa consciência que a sua ação, Já que ela tudo é interfere onda, no todo. tudo é onda, Né? tudo é energia, tudo é onda. Então, a sua consciência faz parte de uma consciência coletiva. Se eu espalho o ódio, esse ódio reverbera na minha vida e no meu entorno e no planeta como um todo. Se eu reverbero o amor, a paz, a compaixão, isso também reverbera. Então, a gente está pensando não só na gente, mas nesse mundo que a gente quer melhor, porque a gente quer um mundo melhor, mas a gente não faz esse mundo melhor. Isso. Né? Então, E como a gente querer quer um mundo respeito, melhor, eu fico pensando como querer respeito dos nossos alunos, como querer respeito das nossas comunidades, se nós temos uma visão egoísta, onde só pensamos em si mesmos, né? Onde o melhor é para mim, o primeiro é o meu, tá? A visão melhor é a minha, o que eu falo é o certo. Então, como eu vou querer respeito do outro? Como eu vou querer que o outro me ame, me trate bem, me valorize, né? Valorize o meu servir, o meu trabalho, o meu comprometimento. Se eu, na minha energia, nas minhas ações, na minha fala, deixo claro que eu estou preocupado apenas comigo, não faz sentido. Mesmo que eu não fale diretamente assim, mas as pessoas, elas sentem, porque o nosso corpo fala, a nossa energia fala, o nosso tom de voz fala, né? E é preciso a gente deixar claro que os nossos trabalhos terapêuticos na escola de pedagogos, todos, a meditação, o reiki, o ho'oponopono, eles são pautados, sim, na emancipação, na democracia, no autoconhecimento, na ampliação da consciência, para que professoras e professores, principalmente professoras, porque a gente sabe que o processo educativo existem mais mulheres do que homens, então a gente tem consciência de que as mulheres precisam cada vez mais de respeito dentro das escolas, de respeito fora das escolas, né? De valorização dentro e fora das escolas, de valorização dentro e fora da sociedade. E sabemos a força política que as mulheres têm. Então, é nessas mulheres que nós tocamos. São essas mulheres que nós trabalhamos a ampliação da consciência. São essas mulheres que nós trabalhamos com a emancipação espiritual e, consequentemente, com a emancipação da matéria, do corpo físico, do corpo humano, da atuação dessa mulher, dessa professora e desse professor dentro das escolas, na sua família, na sua comunidade, nos lugares onde elas atuam, né? Então, a gente amplia, a gente se fortalece enquanto mulher, enquanto professora, porque esse respeito parte principalmente de nós, primeiramente de nós, e quando nós entendemos que essa democracia é quando a gente é democrático conosco em primeiro lugar, né? Com os nossos dentro das nossas casas. Tá? A gente é democrático quando a gente se permite se perdoar. Isso é democracia. Quando você permite perdoar o outro que te mostrou uma verdade que te fez doer, que te doeu. Por que será que te doeu? Ele está querendo te mostrar algo que existe em você e que precisa ser trabalhado. Ele não está ali apenas como seu opositor.
né? Para além de ser o seu opositor, se doeu em você, se te afetou, é porque você precisa ter um olhar mais atento sobre essa sua dor. Porque se não te doesse, você não te incomodaria em nada. Então, a Escola de Pedagogos, sim, vem aqui mostrar que os nossos processos terapêuticos, eles trabalham para a evolução humana, que nós somos mulheres, que nós somos professoras, que trabalhamos o respeito, porque amar é respeitar. Amar é se respeitar e respeitar as pessoas que a gente convive e as pessoas que a gente não convive. Principalmente. Exatamente. Ok? Então, finalizando, a gente agradece, né, a participação de cada um de vocês. Mano, quer falar mais alguma coisa? Não, amada. Vamos finalizar, sim. Pode continuar. Vamos finalizando, porque a gente queria deixar claro qual é a nossa percepção de mundo, a nossa visão de mundo, a nossa visão de sociedade e qual é o propósito do nosso trabalho todos os dias aqui na Escola de Pedagogos e, de certa forma, contribuir para esse processo de cura, porque nós estamos vivendo um processo de cura coletiva, certo? Então, um E a beijo, nossa muito sociedade obrigada. precisa se curar. E Verdade. nós estamos aqui para contribuir com isso, com certeza. Um beijo. Beijo pra Obrigado, vocês. meninas. Que Obrigado para seja, você que vai né, assistir. um domingo Obrigado para você que entrou especial. aqui ao vivo. Obrigado para você que vai assistir depois. Fiquem com Deus. Amamos vocês. Um beijo enorme. Gratidão. Tchau, amor.